Bom, então, repetindo, a gente está gravando essa reunião a partir desse momento e os presentes estão de acordo com os dispositivos da LGPD no que se refere à veiculação de imagem. Aqueles que estão com a câmera aberta concederam autorização para que seja gravado, e os que não se sentem confortáveis podem ficar com as câmeras fechadas. O evento de hoje é uma live em que nós convidamos a expert Tâmia Rebelo para conversar conosco sobre gênero e feminismo. Essa live surgiu de uma necessidade muito grande dentro do nosso grupo de situar um pouco melhor a discussão por uma série de razões, né? Primeiro, porque a organização está se amadurecendo e, de alguma maneira, para que a gente possa fazer posicionamentos a respeito dessa agenda, que é a agenda que nos une, a gente tem que estar bem fundamentada. Mas, da mesma forma, para as nossas membros e para as pessoas que participam e nos seguem, a gente vê essas discussões surgirem com bastante frequência em relação a esse assunto, e a gente percebe, muitas vezes, que é necessário a gente estabelecer um nível de conhecimento, um equilíbrio de conhecimento entre todas nós. Então, a ideia de hoje foi começar uma série de conversas a respeito desse tema. A gente já seduziu e convenceu a Tâmia a estar com a gente mais de uma vez, a partir de hoje, em outros episódios, a gente espera com bastante esperança. Então, eu queria agradecer a Lara Gurgel, que me ajudou bastante nesse trabalho também, e vou apresentar rapidamente a Tâmia Rebelo, que está aqui, nossa convidada, e em seguida vou passar a palavra para ela começar um pouco do que a gente pensou aqui de conversa entre nós. A Tâmia, ela é doutora em Relações Internacionais pela Universidade de São Paulo, com foco em agenda de crianças e mulheres na área de segurança internacional. Ela foi fellow no Carr Center for Human Rights Policy da Harvard Kennedy School of Government em 2015, e ela é consultora em temas relacionados a questões de gênero, tendo atuado na agenda Mulheres e Paz e Segurança das Nações Unidas para organizações, como o Instituto Igarapé, a Women International Security, ela também trabalhou. Atualmente ela é professora do curso de Relações Internacionais da SPM e da Belas Artes, onde ela leciona especificamente teorias feministas e questões de gênero, razão pela qual, por conta dessa expertise, nós a convidamos para situar essa discussão hoje. Tâmia, muito obrigada, é um prazer ter você aqui hoje. Obrigada, Marina, obrigada a todos pela presença. Lara, também um prazer, a gente teve a oportunidade de conversar alguns dias atrás, e a proposta era realmente de que hoje a gente pudesse estabelecer uma conversa sobre alguns aspectos que são importantes, básicos, na verdade, para a gente começar uma reflexão mais profunda sobre o que a gente entende sobre questões de gênero e o papel do feminismo nas sociedades. Não apenas na sociedade brasileira, mas como o feminismo e o gênero se articulam de modo a organizar as relações sociais. Então, hoje a nossa conversa, ela tem o objetivo muito claro de pontuar alguns conceitos que são básicos para a gente entrar nessa conversa, e ao final eu coloquei na minha apresentação algumas reflexões para que a gente possa, a partir dessa conversa de hoje, pensar em outros desdobramentos, em outros momentos, para dar seguimento a essas reflexões. Então, eu preparei um PowerPoint bem breve, eu vou compartilhar com vocês aqui. Fiquem super à vontade para me interromper ao longo da fala. Eu provavelmente não vou conseguir olhar o chat, mas eu peço ajuda da Marina e da Lara nesse sentido, de colocar, pontuar perguntas que possam eventualmente surgir a partir da minha exposição. Quando a gente começa a entrar nessa área de feminismo e trabalhar especificamente com questões de gênero, eu acho que a primeira coisa que é importante trazermos à tona é a necessidade de reorientar as nossas perguntas. Então, as nossas perguntas tradicionais, elas caem por terra nesse sentido, porque a gente passa a olhar e passa a tentar entender um mundo por um outro prisma, um mundo pelo prisma de questionar onde estão as mulheres, onde estão
essas figuras que tradicionalmente ficaram esquecidas ou ficaram silenciadas e marginalizadas dos grandes feitos históricos, dos grandes papéis, das grandes profissões, né, do mundo político. Então, a perspectiva teórica feminista e as questões de gênero, elas nos trazem essas inquietações, né? Alguns questionamentos que vão, de alguma forma, inverter essa lógica de raciocínio tradicional, né? De sempre tentar, né, analisar o sujeito predominante, que é, né, o masculino, que é a figura masculina. É importante, né, a apresentação que a Marina fez, justamente porque ela me situa no meu lugar de fala, né? E eu acho que é coerente, né, da minha parte deixar isso muito claro, que eu sou uma acadêmica, né, que eu venho da academia, eu falo, né, baseados em estudos, em pesquisas, eu sou uma mulher branca, eu sou, né, uma mulher que teve condições de estudar, teve condições, né, de ter acesso a materiais, muitas vezes, né, em outras línguas. Então, é importante que eu também, né, deixe isso muito claro, que o meu lugar de fala já é um lugar de fala privilegiado. Para que seja possível, né, a gente começar a questionar essas amarras e essas estruturas tradicionais que impedem muitas outras mulheres que não têm esses privilégios de terem acesso a esse conhecimento. Esse é o primeiro ponto que eu quero já deixar claro. O segundo ponto é a importância, né, de reconhecermos desde já que esse é um assunto muito estereotipado, né, que esse é um assunto que vem carregado de preconceitos. Marina, Lara e eu vínhamos conversando sobre isso essa semana, como é uma agenda que já vem carregada de ideias e expectativas antes mesmo de começarmos a profundamente analisar essa agenda. Então, eu convido vocês nessa tarde de hoje, né, nesses próximos 40 minutos que eu dediquei para a minha fala, abrirmos nossa cabeça, ampliarmos nossos horizontes e, de uma forma muito leve, tentarmos sair da nossa zona de conforto. O que não é fácil, né? O primeiro encontro para muitos, né, com questões de gênero é desconfortável, porque traz questões, traz inquietações e questionamentos que fogem do que né, tradicionalmente ou historicamente nós fomos socializados a pensar. Então, eu acho que esses dois pontos são importantes para a gente começar a nossa conversa. Eu queria, né, já deixá-los muito bem claros antes, né, de passar para a parte de conteúdo mais específica, né, de um conteúdo de uma forma mais didática. Tá bom? Nós chamamos essa conversa de hoje de feminismo e gênero, justamente porque, né, algumas perguntas que eu gostaria de fazer para vocês nesse primeiro, né, espaço, elas são perguntas que vão, primeiro, serem abarcadas e interpretadas muitas vezes pelas perspectivas feministas e perguntas que levam em consideração a categoria de análise de gênero. Então, eu convido vocês a pensar, né, a primeira coisa, onde estão as mulheres? Né? Tentem parar alguns segundos para refletir, onde estão as mulheres? Quantas mulheres vocês conhecem em posições de liderança? Da rede pessoal de vocês, né, em posições de liderança? Quais os estereótipos acompanham, né, vocês na trajetória pessoal e profissional? Quais experiências vocês imediatamente relembram, retomam e sentem profundamente que foram, né, obstáculos para que vocês avançassem nas carreiras e nos, né, momentos importantes de escolha da vida de vocês? Vocês entendem gênero como uma questão transversal? Será que no cotidiano de vocês é algo que passa e perpassa as atividades, as decisões e as escolhas?
Ou o gênero é muitas vezes entendido como algo fragmentado, algo que, né, em alguns momentos, em algumas ocasiões, quando convidados a pensar, você fala, bom, é uma agenda específica, importante, mas está fora da minha alçada. Então, como é que vocês entendem gênero? Gênero é algo que passa e perpassa, né, pela atividade, pelas ações de vocês, ou gênero é algo que ainda fica fragmentado, ainda fica departamentalizado em algum espaço aí dos setores, como vocês dividem a organização pessoal e profissional de vocês? Então, se vocês recordam, a primeira coisa que eu falei foi justamente esta, né? Que trabalhar com o feminismo e trabalhar com questões de gênero é um convite, é um estímulo a pensar em questões que tradicionalmente não passam pela nossa cabeça, que cotidianamente não fazem parte, né, das questões que nos levam a refletir ou parar ou necessariamente, né, pensar na necessidade de mudança. Bom, gente, dito isso, seguimos com, né, dois conceitos que muitas vezes são usados como sinônimos, e essa não é a intenção, né, principalmente para quem se coloca na posição de difundir esse tipo de conhecimento. Acredito fortemente que a diferença entre sexo e gênero é o ponto de partida para que possamos ter uma reflexão mais fundamentada, uma reflexão mais produtiva sobre como entender e como aplicar, né, políticas e projetos que realmente façam a diferença. Isso digo por quê? Porque, né, após anos trabalhando com essa temática, indagando alunos de graduação e pós-graduação, é muito frequente escutar que gênero significa sexo, de que gênero, né, é sinônimo de sexo. Para que possamos, né, então, refletir sobre isso, eu trouxe, né, brevemente duas, né, descrições muito claras para que a gente comece a fazer essa distinção. Então, primeiro, o sexo refere-se às diferenças anatômicas entre os indivíduos, uma questão biológica. Gênero, toda vez que eu me referir a gênero nessa tarde de hoje, eu vou estar fazendo referência às expectativas sociais, ao comportamento que é construído em determinada sociedade. O que é muito interessante observarmos é que essa construção social, ou seja, como o comportamento ele é construído, como ele é esperado, depende de uma série de fatores. Depende de idade, depende de religião, depende de raça, depende de etnia, depende de posição de status social. Então, cada sociedade vai construir uma expectativa sobre o que significa e o que se espera de um gênero feminino e sobre o que significa e que se espera do gênero masculino. Não há entendimento estanque quando estamos falando de gênero. Não é natural, não é fixo, não é dado. Na verdade, é o contrário que nós estamos tentando pensar. Nós estamos tentando pensar aqui que essas relações sociais, elas são construídas. Elas são construídas e perpetuadas e reproduzidas ao longo do tempo. Tradicionalmente, né, esses papéis, essas expressões, essas identidades, né, que são influenciadas por diferentes fatores identitários, foram, né, a base sustentada por instituições tradicionais. Então, esperar que uma mulher seja dona de casa,
seja passiva, seja a vítima, a que precisa ser protegida. Essa imagem, essa identidade vai ser, de certa forma, reproduzida e perpetuada nas sociedades por instituições que são tradicionais, podendo ser escola, governo, igreja, então, na religião de uma forma geral. Então, as instituições base, as instituições que, de certa forma, auxiliam na organização da sociedade, também cumprem um papel importantíssimo na reprodução daquilo que se espera do gênero feminino e daquilo que se espera do gênero masculino. Onde está o ponto central aqui? Essas relações, esse comportamento, essas percepções são desiguais. Essa construção daquilo que se espera, né, de indivíduos nessa sociedade é pautada numa hierarquia, onde o gênero masculino assume um lugar de destaque. E o gênero feminino, de forma automática, sustenta essa posição dominante. São os conceitos, né, que vocês vão, ou se ainda não se depararam, né, de patriarcado, de machismo, né? Então, de forma bastante ampla, o que eu estou tentando compartilhar com vocês aqui é um conceito, né, básico, que é entender o que é gênero e passar para vocês, né, a sensação de que, a partir da compreensão desse conceito, nós conseguimos e temos ferramentas para entender que as relações sociais dependem dessa compreensão, dependem dessa sensação, né, desse entendimento de que há uma disparidade entre gênero feminino e gênero masculino nas sociedades. Esses estereótipos, né, de gênero que eu coloquei aqui como exemplos, eles não são particulares à sociedade brasileira. No mundo ocidental, de uma forma geral, né, historiadoras, filósofas, sociólogas, né, já documentaram que há uma padronização da mulher nesse tipo de lugar. Há um silenciamento da mulher que é decorrente dessa desigualdade de gênero. E aqui, pessoal, eu quero também deixar claro para vocês que, quando a gente fala desses papéis, desses comportamentos, expressões, a proposta é que comecemos a entender as identidades como identidades, né, como um contínuo, como algo mais fluido, mais flexível, ao invés de grupos estanques, e que muitas vezes, né, são colocados como opostos e rivais. Essa polarização do gênero feminino versus o gênero masculino, que foi construída e que serve a um propósito político, por isso que é reproduzida. Por isso que faz parte de projetos e ações de instituições tradicionais, como já mencionado. Há um projeto político de interesse na manutenção dessa disparidade de gênero. E por isso a dificuldade, e por isso, né, entramos aí já um pouco dentro da discussão sobre os feminismos, a importância de termos perspectivas teóricas, a importância de termos movimentos sociais que alavanquem esse conhecimento, que promovam essa sensibilização para produzir a mudança.
os estereótipos de gênero tradicionais, então mulheres como passivas, irracionais, emotivas, sensíveis, as mães, as cuidadoras, as vítimas, eles tendem a ser cristalizados. São narrativas, entendimentos dominantes. E que, para provocar mudanças, há necessidade clara de esforço político, esforço social, de mudança paradigmática. Então, imaginem assim, vamos fazer um exercício, né, de pensar. Se temos uma narrativa dominante, se temos uma história que é contada e recontada muitas vezes e repetidamente, imagine a dificuldade de recontar essa história, de mudar essa história. Uma fofoca, né? A gente sabe que uma fofoca, quando ela é bem feita, já é difícil de mudar. Quem dirá uma história registrada em livros, recontada por instituições que detêm poder dentro da sociedade, como o governo, como educação, como ensino, sistema de educação. Imaginem uma história, então, que é contada e recontada de que mulheres não fazem parte do mundo político, de que mulheres devem ficar dentro de casa porque são sensíveis, porque são emotivas, porque são passíveis. A dificuldade, ela passa e perpassa por essa construção e retroalimentação. O que eu quero dizer com retroalimentação? O conceito de gênero, ele é relacional. Vejamos, para entender, né, e para situar e para justificar que um homem é protetor, que ele precisa usar da força para proteger, que ele precisa ser racional, essa história, esse entendimento, essa narrativa precisa do outro lado da moeda. De alguém, então, que precisa ser protegido. De alguém que não consegue se proteger. De alguém que não consegue ser racional o suficiente para tomar decisões importantes. De alguém que não consegue prover. Então, quando nos referimos a gênero como categoria relacional, estamos pensando nessas relações, nesses significados que são construídos para justificar a desigualdade de poder. Então, eu sei que eu já trouxe aqui, nesse momento, uma série de ramificações, digamos assim, do conceito de gênero, mas retomando o que eu gostaria realmente, nesse momento, que estivéssemos no mesmo ponto, compreendendo que gênero refere-se a construções sociais e não a entendimentos estanques, gênero como algo diferente de sexo, gênero como um comportamento que é influído e determinado por outras categorias identitárias. Então, mais um exemplo para quem não entendeu ainda essa parte, né? Pensar na posição de trabalho de uma mulher branca é diferente da posição de trabalho de uma mulher negra. Então, influencia o comportamento, como a sociedade espera o comportamento, né, dessas mulheres, tem diferenças, porque outras variáveis também estão interferindo nessa compreensão do comportamento. E, por fim, a ideia de que gênero é relacional. Então, a construção de uma identidade, de uma narrativa de uma mulher que precisa ser cuidada, pressupõe, exige um homem que cuida. Tá? Então, é aqui que eu gostaria que estivéssemos juntos, para que eu possa, então, entrar num outro tipo de raciocínio, e como exemplo eu trouxe essa charge, que eu acho que ela é bem interessante, é uma charge bem famosa, do Malcolm Evans, e aí você tem duas mulheres que estão se olhando, ele não fala especificamente o lugar de onde essas mulheres pertencem, mas aqui dá para entendermos claramente a
expectativa diferente de comportamento que as próprias mulheres fazem delas mesmas, a depender de outras identidades que possam estar interferindo no processo. Então, de um lado, nós temos, né, essa mulher que pensa, olhando para a outra, tudo coberto, menos os seus olhos. Que cultura cruel dominada pelo homem. E do outro lado, né, uma outra mulher com, né, uma imagem distinta, pensando, nada coberto, né, menos seus olhos. Que cultura cruel dominada pelos homens. Então, aqui nós temos, né, duas visões, duas percepções de comportamentos diferentes a partir de diferentes identidades, tá? Então, para a gente fechar essa primeira parte da nossa discussão. A segunda parte da nossa discussão, ela traz uma nova, né, categoria, que também é bastante utilizada nos estudos, que é a diferença entre público e privado. E aqui eu trago, né, justamente o que eu vinha reforçando na minha fala anterior, que o mundo privado é subserviente ao mundo público. Então, a esfera privada, que é a esfera que ficou, né, acomodada e que ficou destinada às mulheres, ficou entendida, se tornou, né, representante da esfera da domesticidade, da reprodução social, perdão, e das relações pessoais. O público, em contrapartida, como a esfera das atividades tradicionalmente conhecidas como políticas e econômicas, tomada de decisão e guerra. Lembrem-se que eu acabei de falar de gênero como categoria relacional e como o homem acaba assumindo, né, o gênero masculino acaba assumindo uma posição superior. Se o homem é quem vai ocupar, se o gênero masculino é aquele que vai ser atribuído ao mundo público, e o gênero feminino é aquele que historicamente, tradicionalmente, vai ser atribuído ao mundo privado, sabemos, portanto, né, a partir dessa nossa conversa inicial, que o mundo público terá importância maior que o mundo privado no entendimento e na compreensão das sociedades. A Michelle Perrot tem esse livro que eu gosto bastante, então deixei também como sugestão, ele está publicado pela Unesp em português, que chama Mulheres Públicas, e um trecho dele fala o seguinte: o lugar das mulheres no espaço público sempre foi problemático, pelo menos no mundo ocidental, o qual, desde a Grécia Antiga, pensa mais energeticamente a cidadania e constrói a política como o coração da decisão e do poder. Uma mulher em público está sempre deslocada, diz Pitágoras. Prende-se a percepção da mulher uma ideia de desordem. Selvagem, instintiva, mais sensível do que racional, ela incomoda e ameaça. Olha que interessante esse trecho que a Perrot, que é uma historiadora parisiense famosa, traz para a gente, né? Principalmente pensando no nosso público aqui hoje, né? Quem está aqui nos assistindo, ou quem vai nos assistir. E eu, lembrando da minha pergunta inicial, quais os estereótipos ou quais as dificuldades que vocês enfrentaram, que eu enfrento, né, para adentrar e permanecer nesse mundo público? Então, historicamente, não é um espaço que nos pertence. Então, temos que lutar por esse espaço, temos que entrar nesse espaço e permanecer nesse espaço de forma, né, adequada. Essa parte agora que eu vou entrar na minha fala, eu vou mostrar alguns, né, três, na verdade, três informações para que a gente possa fazer o link com a proposta dos feminismos, né? Então, a gente já entendeu até esse momento conceitos importantes para esse debate, para essa reflexão, e agora nós vamos tentar enxergar como é que essa desigualdade de poder, essa desigualdade de gênero se reflete na sociedade brasileira. Então, vamos pensar, né? Primeiro, de uma das questões mais
problemáticas no Brasil. O Brasil, né, até 2013, 2014, era o quinto país do mundo com a taxa mais alta de feminicídio. Continuamos, né, a ter destaque, infelizmente, por esse fenômeno. E eu trouxe para vocês que recentemente foi publicado pelo Fórum Brasileiro de Segurança o número de vítimas de feminicídio ao ano. A média é que, né, por volta de uma mulher a cada 7 horas sofra algum tipo de abuso físico, abuso psicológico, abuso traumático. Então, é uma questão, na verdade, né, o fato de ser mulher e ser atacada, ser violentada unicamente por ser mulher, que coloca o Brasil, né, nos holofotes do que deve ser combatido, do que deve ser, né, visto como algo a ser solucionado. Então, esse é um ponto. Então, índices de violência muito altos. Eu só trouxe o caso do feminicídio, mas a gente pode, né, pensar em outros crimes, né? A gente tem a Marina aqui, advogada, né, deve saber muito mais do que eu sobre dados atuais, mas é que a ideia é que a gente puxe, então, para um problema e consiga, então, começar a criar na nossa mente essa ideia de como a desigualdade de gênero, que é isso que a gente conversou anteriormente, vai se manifestar na sociedade. Política, né, que é algo também que temos começado a prestar atenção. Eu trouxe a porcentagem de prefeitas eleitas nas últimas eleições municipais. Vejam que o número é muito baixo comparado ao número de homens exercendo cargos, né, na política. O Brasil, ele está muito atrás, inclusive comparativamente em termos internacionais, de países bem menos desenvolvidos, quando se trata do número de mulheres na política. E a gente agora que tem começado a enxergar um movimento para, né, desvendar o que acontece nos bastidores. E o terceiro ponto, né, aqui eu acabei trazendo, então, a posição do Brasil em representatividade feminina, né, o Brasil e o mundo. Olha o Brasil bem aqui, né, o Brasil bem abaixo, né, de países bem menos desenvolvidos que ele. E, por fim, eu acho que interessante também por conta do, né, perfil do grupo que a gente tem hoje, a inserção das mulheres no mercado de trabalho. E eu acho que isso para a gente, né, cabe aqui parar um tempo nesse gráfico e refletir um pouco sobre isso, as dificuldades que as mulheres brasileiras enfrentam e que se agravaram durante a pandemia. Então, as mulheres continuam ganhando bem menos do que os homens, continuam ocupando um espaço da informalidade, reduz o número de mulheres, né, de 2019 para 2020, de mulheres ocupadas. Então, muitas mulheres tiveram que largar seus empregos por conta da pandemia, por conta, né, da dificuldade de não ter com quem deixar seus filhos. O tempo de procura por trabalho aumenta muito grande. A taxa de desocupação por raça e cor, aqui a gente tem um exemplo, então, para ilustrar a discussão que fazíamos sobre comportamento e influência de várias categorias identitárias, né? Então, a gente tem a não negra com a negra, a não negra com a negra, e a negra aí sempre com um tempo de desocupação maior do que a não negra. Mesmo cargo de homens, né? E com rendimento sempre menor, o que continua não sendo uma novidade, né? Porém, persiste, aqui ou pelo menos deveria persistir a nossa preocupação com o assunto de por que a gente ainda aceita, né, e ainda estamos diante de uma situação tão delicada assim para as mulheres no mercado de trabalho. Diante desse, né, pequeno e breve panorama, porque eu não tenho muito tempo para me aprofundar, eu trouxe agora o ponto dos feminismos. Então, onde entram os feminismos, né, diante de conceitos e realidade que ilustra claramente, então, com base nesses dados, ainda que
simples e breves que eu apresentei, fica muito clara a desigualdade entre homens e mulheres na sociedade. Então, os feminismos, né, e aí eu estou falando não só de perspectiva teórica, mas eu estou falando também de movimento social, então quando a gente fala dos feminismos, abarca aí um grupo, né, de pessoas, de indivíduos que vão recorrer a essa compreensão que nós começamos a trabalhar, que vão tentar reconhecer que gênero e que as identidades de gênero elas são construídas e, a partir disso, combater as divisões de trabalho, o tratamento e lugar atribuídos às mulheres nas sociedades. Estudar gênero ou se auto-intitular feminista não quer dizer automaticamente só falar de mulheres. Tá? Eu gosto bastante de deixar isso claro, porque é um outro ruído que eu escuto nas salas de aula dos meus alunos, né? A sensação de que feminismo é só sobre mulheres. Não, nós estamos falando sobre todo um conhecimento, toda uma compreensão de comportamento social e de desigualdade de poder, que então faz com que seja necessário políticas, projetos e programas para empoderar essas mulheres. E eu acho que uma discussão, eu realmente, né, após anos de estudo, que uma discussão bem fundamentada sobre feminismos e gênero parte dessa compreensão. Perdão, parte desse reconhecimento de que a busca por igualdade de direitos e responsabilidades, ela surge dessa desigualdade de gênero, ela surge dessa desigualdade social, ela surge desses dados e realidades gritantes de corpos femininos sendo utilizados violentamente, de mulheres que sentem na pele tratamentos discriminatórios. E é por conta disso que temos, né, diferentes enfoques e diferentes perspectivas teóricas que vão abraçar essa causa e que vão tentar, então, propor caminhos alternativos, caminhos que fujam do que essas instituições tradicionais reproduzem. Um dos grandes desafios, me parece, né, para os movimentos feministas, para quem defende a causa feminista, é justamente reverter a lógica tradicional de raciocínio. Que vínhamos conversando no início da nossa live. Lembrem-se de que comentei, são as instituições tradicionais que perpetuam e que reproduzem a desigualdade de gênero. Está na fala tradicional dos políticos, dos educadores, dos religiosos, esses estereótipos tradicionais. Então, seguir por uma lógica tradicional é muito pouco produtivo, porque é bater de frente com instituições, né, que há muito tempo vêm reproduzindo o mesmo tipo de mindset, o mesmo tipo de lógica de raciocínio. Os movimentos feministas, as perspectivas teóricas feministas, como eu mencionei, buscam, então, formas alternativas, novos olhares, novas compreensões, formas distintas que permitam que a realidade, né, possa ser transformada. Existem vários feminismos, o feminismo ele não é um movimento coeso, diferente do que muita gente pensa, né? Outro grande ruído, né, na mentalidade das pessoas é acreditar que existe um único feminismo. Existem várias vertentes do feminismo e que, obviamente, se unem pelas questões basilares que eu apresentei hoje para vocês. Por todos esses pensamentos que são, né, que podem e que nos ajudam a articular, né, essa visão de mundo diferente, isso une os feminismos, mas a forma de ação é diferente. Então, a gente pode ter o feminismo liberal, negro, marxista, pós-estruturalista, construtivista, interseccional, crítico, ecofeminista, enfim, existem vários tipos de feminismos,
não necessariamente dialogam, não necessariamente concordam entre si com tudo, mas, né, propõem que haja uma mudança efetiva e que as mulheres consigam ser empoderadas e que haja o combate à violência contra as mulheres. Bom, eu tenho mais 2 slides para a gente terminar e falando, então, sobre o feminismo e sobre o que essas propostas feministas trazem, para a gente finalizar a nossa conversa de hoje, um segundo ponto, né, que é importante a gente debater no dia de hoje são os limites, né, o gap da inserção das mulheres. Então, a gente estava falando da inserção da mulher no mercado de trabalho, acabamos de ver alguns dados que ainda mostram, por exemplo, como mulheres recebem menos do que homens. Então, existe na sociedade hoje em dia um reconhecimento da sobre-representação feminina. Existem instituições internacionais que tentam, de forma objetiva, coletar esses dados e mostrar e expor, né, instituições internacionais e nacionais, que as mulheres são sobre-representadas. Mas, via de regra, o foco é na participação formal e quantitativa dessas mulheres, sem atenção aos desafios estruturais e institucionais que elas enfrentam uma vez dentro desses espaços públicos. Então, uma vez eleita, como a mulher vai se sentir dentro do legislativo brasileiro? Uma vez, né, eleita ao cargo de CEO de uma grande empresa, quais os desafios estruturais e institucionais que esta mulher vai sofrer ao ocupar aquele cargo? Então, existem gargalos que são importantes, né, que a gente pare para compreender de entrada e de retenção das mulheres. Existe um documentário bem interessante sobre mulheres diplomatas, e ele está disponível, né, no YouTube, online, está disponível nos principais streamings, e justamente mostra que as diplomatas brasileiras, elas entram, elas passam, né, por um dos concursos mais concorridos, mas uma vez dentro da instituição ainda continuam a sofrer uma série de desafios e obstáculos para conseguir direitos e oportunidades iguais a seus pares masculinos. E assim a história se repete, né, acredito eu, em grande parte, né, das instituições que vocês que estão aqui assistindo trabalham. Então, existem dimensões subjetivas que, a trabalhar com questões de gênero, permitem que a gente comece a questionar. Então, quais são, né, de fato, os cargos e funções atribuídos às mulheres? Será que, uma vez dentro do ambiente de trabalho, esta mulher só receberá tarefas essencialmente consideradas femininas? Será que uma vez no ambiente de trabalho, esta mulher vai ser alçada apenas à condição de secretária, a que leva o cafezinho, né, a que faz o trabalho de organização de projetos e eventos, ou ela conseguirá alçar as posições mais altas de liderança? Então, o ambiente, as adaptações, enfim, os eixos de discriminação, eles precisam ser considerados. Então, é importante, é necessário que, para além da inclusão, para além da inserção numérica, possamos também discutir e questionar sobre a qualidade dessa participação. Porque senão a desigualdade que falávamos anteriormente não será tratada, será apenas maquiada ou instrumentalizada. Temos que ter muito cuidado e muita sensibilidade para compreender essa inserção da mulher, justamente porque, a depender da instituição, ela usará esse número, ela usará taxas de inclusão para fazer
né, ou construir uma imagem pró-igualdade de gênero sem atentar para as relações cotidianas e do dia a dia que deixam essa mulher em situação de desigualdade. Tá bom? Desculpem, tem uma bebezinha aqui. Bom, reflexões finais. Temos, então, 3 pontos que eu queria que, né, a gente pudesse refletir e que ficasse de reflexão futura para vocês. A importância de focar na agência das mulheres e nas estruturas de poder existentes, né? Então, como essas mulheres elas entram, o que fazem, e se as estruturas estão adaptadas ou não para o seu trabalho. A entrada formal versus a representatividade dessas vozes. Então, que vozes são, né, ouvidas dentro de um ambiente público? Quem a gente escuta? Será que a gente escuta homens e mulheres de forma igual? Será que a gente escuta todas as mulheres de forma igual? E o que uma mulher que não é escutada precisa fazer? Ou que muitas vezes ela acaba fazendo, ou seja, se emulando o comportamento masculino para tentar ser ouvida? Repetindo e reproduzindo um comportamento de um colega porque pensa, bom, se a voz dele ressoou lá e ecoou, né, de forma tão produtiva, eu vou fazer a mesma coisa. Então, por fim, né, é importante romper com a presunção de que a mulher atua naturalmente em e para questões de gênero. Também esse é um outro ponto sensível, né, de acharmos e acreditarmos, né, que por ser mulher ou por sermos mulheres, todas atuaremos em prol da igualdade de gênero ou em prol, né, de questões que naturalmente isso nos coloca numa posição, né, de irmandade, que todas lutaremos por uma igualdade de gênero. Há sempre a necessidade de compreensão, reflexão, para que indivíduos independentes, né, homens e mulheres, indivíduos entendam que essa desigualdade de poder existe e a importância de tomarmos medidas para combatê-la. E aí o feminismo entra como um caminho importante nesse sentido, né? Seja o feminismo do ponto de vista teórico, acadêmico, ou os movimentos sociais mesmo, né, de ir às ruas, de lutar, ou as feministas políticas, enfim, né, nas suas determinadas e variadas searas de trabalho. Eu acho que eu termino por aqui. Obrigada. Se alguém tem alguma pergunta, e a gente pode abrir para as perguntas. Bom, obrigada, Tâmia. Nossa, eu não sei se porque gosto do tema ou despertei o interesse para ele nos últimos tempos, vamos colocar assim. Eu achei ótima a sua fala, eu acho que ela traz excelentes pontos para reflexão. E eu fiquei pensando muito, assim, no que você falou, eu acho que tem muito a ver com esses 2 últimos pontos que você traz de reflexão, assim. Essa coisa da representatividade das vozes e de como que a gente sai dessa zona onde achamos que todas as mulheres compreendem o movimento e conseguem, né, se colocar e trabalhar em prol do movimento. E aí eu estava pensando num dos livros, eu até comentei na nossa conversa que eu estou lendo, e ele coloca um ponto ali, e aí eu também falando da minha posição de fala, né? Como você, uma mulher branca, que tive os meus privilégios, eu tive as minhas condições, né? Então eu entendo de novo a minha posição de fala nesse momento. E aí eu acho que o livro me trouxe uma provocação que eu achei muito, no mínimo, interessante, né? Ou necessária, vamos colocar assim. Ele fala sobre os movimentos feministas e fala sobre o momento onde eles tiveram um rompimento de feministas da base que começaram com esses movimentos, começaram com essas discussões, quando eles falam justamente dessa mulher branca, privilegiada, que está em uma outra posição, a partir do momento onde ela consegue, de alguma forma, ganhar voz, ou ela consegue se posicionar dentro de algumas instituições, principalmente do mercado de trabalho, então ela alcança algum tipo de ascensão e ela para ou ela se volta contra o movimento feminista, ou ela deixa de debater
questões relacionadas à desigualdade, à falta desses espaços, porque ela já encontrou o seu espaço. Então, é como se ela fizesse uma ruptura desse processo. E aí fiquei pensando muito, inclusive, na formação e na composição da Women Inside Trade, né? Nós somos um grupo de mulheres, na sua grande maioria, brancas, privilegiadas, e eu fiquei pensando assim, como evitar exatamente que isso aconteça, né? Pensando que talvez porque nós, ou uma parcela significativa, já encontramos posições, né, que nos dão mais acessibilidade para fala, para posicionamento, como não cair na armadilha de nos voltarmos ou de nos perdermos e esquecermos a importância do movimento e da abertura, né, da representatividade das vozes, de trazer mais mulheres para engajar e de sermos inclusivas, né? Seguirmos nessa batalha pela inclusão. Obrigada, Lara. Eu acho que excelente sua pergunta. Obviamente, aqui a minha ideia não é oferecer, né, nenhuma resposta que seja estanque, mas eu acho que vocês têm um bom pontapé inicial, que é justamente esse, de prover, de difundir informação. E não só para fora, mas para dentro do curso. Eu acho que workshops, né, de sensibilização, de conscientização constantes, eles fazem parte dessa nossa tentativa de mudança de mindset. Né? Porque, na verdade, se eu tivesse que resumir, né, em termos práticos, qual seria o nosso grande desejo? Qual seria essa mudança de pensamento, de paradigma, que é muito difícil, porque, novamente, nós fomos construídos socialmente a pensar diferente. Então, às vezes, a gente só pensar na nossa vida, né, particular, às vezes a gente passa anos numa terapia para resolver um problema, né? Paga aí caríssimo para terapia para resolver um problema desse tamanho. Então, pensar em relações sociais, né? Pensar em como, né, muitas vezes, aquela mulher que abraça o movimento inicialmente e quando conquista, não necessariamente ela vai rejeitar, mas ela se afasta, quais as outras categorias identitárias que estão impedindo que esta mulher siga com seu propósito? Quais medos, quais inseguranças? Que falta de apoio provavelmente ela não está tendo, né? Que outro tipo de abuso ela pode estar sentindo que não o físico, né? Mas o psicológico dentro de casa, do marido, de outros pares, da família, de dizer, olha, se você continuar isso, você vai ser, né, taxada, você vai ser vista como, né, a feminista, ninguém vai mais te chamar para um outro emprego. Então, criar um clima favorável a esse tipo de discussão, com workshops, né, com encontros frequentes, com grupos de estudo, se for o caso, com leituras, com sugestões de vídeos, sugestões de séries, né, criar material, produzir material, me parece, né, pela minha, né, breve, né, vivência aí com a temática e desde né, da minha época de graduação até hoje, que é um caminho sustentável. Ele é, né, trabalho de formiga, obviamente, né, que a gente tem o tempo todo que alimentar essa proposta de engajar pessoas que às vezes encontram outros obstáculos, justamente porque a gente vive numa sociedade desigual. Mas eu acredito que, né, alimentar isso constantemente com informação, educação, discussão, e aí falando especificamente, né, do que você me perguntou, da rede de vocês, me parece ser um caminho sustentável para que as mulheres que fazem parte, que se identificam, consigam encontrar ali aconchego no apoio, né? E dizer, olha, tenho outras vozes que me apoiam, né? Não estou sozinha, aqui é um ambiente favorável, onde eu posso contar, onde eu posso compartilhar. Então, a criação desse ambiente favorável, eu acredito, né, particularmente, que é um ponto imprescindível para a manutenção desse tipo de discussão. Obrigada, Tâmia. Deixa eu ver se tem alguma pergunta.
senão eu também tenho uma pergunta para fazer. Faz você, Marina. Depois eu tenho uma pergunta menos técnica e mais... Não, pode perguntar. Não, pode fazer a sua. Na verdade, Tâmia, assim, eu acho que eu estava indo um pouco no caminho da Lara, de realmente também pensar nas contribuições da organização para com as mulheres que estão, né, dentro do grupo, assim, mas o que eu ia tocar, acho que foi um ponto que você trouxe no início, que diz respeito à estigmatização do assunto. É muito difícil para mim, às vezes, trazer esse assunto, por exemplo, para uma mesa familiar, ou para uma mesa de bar, ou para uma discussão sem compromisso, porque as pessoas parece que só de ouvir elas já falam, ah, não, assunto chato, ah, tabu, ou ah, não, lá vem radicalismo, ou assim, sabe, ah, eu não vou me posicionar porque ela não vai gostar, enfim. E isso eu acho que até sob a ótica profissional, né? Você falou assim, ah, de repente a pessoa não vai querer conseguir arranjar uma posição porque eles estão olhando você nas redes e sabem que você tem um posicionamento ou que você está numa organização que defende a igualdade de gênero e tal. Como tocar esse público? Porque pregar para convertido é fácil. Agora, como tocar nesse público que está cansado, que já acha isso um tabu, que não consegue reconhecer a técnica e a teoria, né, a materialidade no assunto, que não é ideológico, ele é sim material e técnico. Assim, você tem, obviamente não é mágica, mas como a gente pode tentar tocar um pouco nesse público, né, aproximar ou chamar eles de uma maneira leve, que eu consiga engajá-los um pouco mais? Acho que é isso que Marina, eu vou complementar, porque assim, você tirou as palavras da minha boca. Exatamente isso que eu ia perguntar. Ou seja, é muito fácil conversar sobre o assunto entre nós, mas quando a gente faz o reality check, é muito difícil, porque mesmo dados técnicos, o movimento antifeminista também tem. E às vezes aquilo vem tão estudado e na ponta da língua que é difícil você contra-argumentar, por mais absurdo que pareça. Então, eu não sei se vocês chegaram a assistir aquele episódio que chama A Face Oculta do Feminismo. Vocês, não sei se assistiu, Tânia. Eu acho importante a gente ver os dados que o outro lado reporta, para a gente poder rebater, né? E ele traz dados históricos e técnicos e é enviesado e te convence. Se você não tiver realmente um background no assunto, que nós aqui temos, mas a maioria das pessoas não tem, o episódio ele te convence de que o feminismo quer alterar a natureza da mulher. E no momento em que ele altera, quando a mulher tenta assumir um papel, que são papéis distintos, e quando a mulher tenta alterar o seu papel natural, ela própria acaba ficando infeliz e ela rejeita a sua própria natureza, então o homem acaba virando mais feminino, então a mulher acaba se casando com homens femininos para assumir o papel. Enfim, tem várias estigmatizações ou encontrar justificativas para toda a evolução do que está acontecendo no mundo com base no movimento feminista. Então, é muito difícil rebater. Eu comparto da mesma dificuldade quando eu estou lidando. Fora que, assim, depois, feminazi, esquerda, Lula, Petit, tudo já... Ou seja, é um samba do crioulo doido que te enfiam, né? Assim, você está falando de um assunto que é equidade de gênero, inserir a mulher da economia, daí a hora que você vê, você está discutindo o Lula, o PT, o Bolsonaro, é uma mistureba. Como é que você faz, né? Onde você encontra... Os dados a gente tem, mas não sei... Assim, é quase uma terapia em grupo aqui.
Sim, eu entendo, gente. Eu compartilho, acho que todas essas frustrações no meu também cotidiano de tentar passar isso, né, para grupos de alunos ou pessoas que me contratam para fazer consultoria, enfim. Eu vou compartilhar aqui aí de forma, né, bem pouco técnica, né, bem mais no lição aprendida mesmo, do que basicamente em evidências de fato do que funcionou na prática. Tratar gênero de maneira transversal e tentar convencer que isso é algo transversal tem mais aceitação do que falar sobre feminismos, por exemplo. Então, o vocabulário, né, e o uso estratégico do vocabulário, ele tem sido uma estratégia, inclusive documentada por várias feministas que tentam fazer lobby na ONU, por exemplo. Né? Então, que é algo que talvez se aproxime mais daqui do nosso, né, objetivo que a gente está conversando. Né? Como agregar vozes dissidentes, ou pelo menos como não ser massacrado por trazer à tona um assunto que é importante. Então, como vocês estavam falando, eu estava tentando pensar, né, em algo que pudesse dar uma lição aprendida, e me veio isso, né, me veio à mente essas mulheres que atuam dentro da Organização das Nações Unidas, que é uma organização enorme, né, com uma composição super heterogênea, e a dificuldade que essas mulheres, de fato, têm de entrar nesses espaços. E uma das coisas, né, feitas é essa estratégia, né, de escolher o framing. E aí eu trago essa proposta para vocês, né? Como abordar? É esse frame, é essa comunicação. Aqui que a Lara entra com toda a sua expertise em comunicação, né? É trazer as pessoas que entendem, aí pensando no nível institucional de como, né, vocês vão trabalhar isso, para uma linguagem que seja de inclusão, de diversidade, de participação, e trabalhar, então, o gênero como uma questão transversal. Não é uma agenda isolada, não é uma pauta para ser trabalhada, né, em um único dia. Né? O papel e o comportamento esperado das mulheres teria que ser algo que passe pela nossa cabeça todos os dias. Né? Essas dificuldades que nós sofremos teriam que ser, né, assuntos debatidos todos os dias, assédio sexual todos os dias. Então, a compartimentalização também é pouco produtiva, porque ela ajuda a te colocarem, né, a nos colocarem em um nicho. Bom, vai lá naquela sala que elas estão discutindo gênero. E aí isso dificulta cada vez mais né, a fala. Uma outra técnica, mas aí é controversa, e aí tem feministas que realmente são contra a depender da linha, é trazer aliados do sexo masculino para o lado. Né? E aí fazer esses homens entrarem como uma forma de incorporar, né, vozes masculinas ao debate. Volto a dizer, essa última estratégia não é uma estratégia, por exemplo, uma estratégia das feministas liberais, que vão trabalhar dentro das instituições internacionais, mas não necessariamente há consenso entre as diferentes abordagens de que isso seria um caminho possível. Mas eu acredito ainda que a forma de transmitir a mensagem é poder ali, é a informação, é aquilo que vai te ajudar a agregar ou afastar, né? Trabalhar com inclusão, trabalhar com gênero, é que, historicamente, a gente pode ter essa conversa em outro momento, o feminismo brasileiro, ele vem carregado de motivação política e de enfrentamentos. Então, no caso do Brasil, falar de feminismo automaticamente te coloca dentro de um espectro político, o que não é verdade, né? A gente teve 40 minutos, 50 minutos para discutir que perspectivas teóricas e movimentos sociais se unem por uma proposta de combate, e que isso pode aparecer dos dois lados. É que os exemplos brasileiros são exemplos que acabam corroborando essa ideia, né? Então, a gente está num processo no Brasil ainda de ampliar essa agenda e de tirar também a carga de que os feminismos, né, que não se incorporam necessariamente com a pauta da esquerda, eles são feminismos que, de fato, produzem mudança, porque a gente vê tantas
né, tantos assuntos mostrando, né, pautas de direita instrumentalizando o gênero, que fica difícil entender gênero como pauta transversal. Então, no cenário brasileiro, a gente vive um momento político sensível para tentar vender essa ideia. Justamente porque a gente não tem exemplos, essas evidências, Carla, que você estava falando, e que são parte fundamental da mudança de mindset, são difíceis de serem coletadas agora, nesse momento que a gente vive. Porque é o oposto, né? As evidências mostram o oposto para a gente. Então, acho que talvez aí, não sei se eu ajudei ou confundi mais, mas acho que essa era a tentativa aí de apresentar algumas técnicas. Não, achei ótimo, tomei nota aqui de várias reflexões, porque eu acho que a ideia é um pouco essa, é tentar transpor essas barreiras, né? Mas Lara está com a mão levantada, então vamos ver aqui. Eu acho que não é necessariamente uma pergunta, mas eu acho que é um pouquinho na linha do que você estava falando, assim, Tâmia, que eu tenho visto muito essa questão que é muito complicado você falar sobre que algumas pessoas, né, enxergam um dos feminismos existentes, enxerga de forma muito difícil você falar sobre a luta de igualdade de gênero sem você ter uma noção, sem você ter um mínimo conceito de luta de classes, de estratificação, de diferentes formas, e que isso naturalmente perpassa por questões políticas, porque é isso, são as instituições que colocam, de certa forma, as pessoas, né, como um todo, em diferentes caixinhas, vamos colocar. E aí você acaba indo um pouco para a linha, é muito difícil você desagregar essa agenda da pauta política, porque ela faz parte de uma luta de classe e que naturalmente vai aflorar esse lado nas pessoas e que é complicado mesmo. O debate não é simples, porque é isso, a gente está lutando contra coisas que foram ensinadas, repetidas muitas e muitas vezes, até mesmo para nós, assim. Eu mesmo paro para pensar, às vezes, em comportamentos que eu tenho e eu reflito assim, mas eu estou fazendo isso porque faz sentido ou porque eu fui ensinada a fazer dessa forma? Então, assim, até se questionar nessas coisas é complicado. E aí, de um outro lado, eu também vi muito essa questão da importância do homem feminista, né? De você trabalhar a questão. E aí não é o homem feminino, eu entendi o posicionamento da Carla, eu acho que existe, de fato, uma linha toda que fala sobre isso, né? A mulher que tenta subjugar porque ela traz um homem mais feminino, tecnicamente, né? Tem várias questões aí, mas eu estou focando aqui na questão do homem feminista, né? Como que você consegue apoiadores, porque o movimento, ele, para evitar essa coisa muito do combate, que são mulheres contra homens, que talvez você desenhar e costurar essa coisa, onde você traz homens que têm uma voz e que conseguem apoiar nessa fala e nesse processo, podem ser caminhos também para a gente não ir para a linha do combate do feminista, queima sutiã, não depila o braço, né? As coisas que a gente está acostumada a ouvir, não gosta de homem, e por aí vai. Então, assim, acho que não era uma pergunta, mas eu gostei muito da sua fala sobre isso, assim, esses espaços, e a gente precisa falar sobre o tema. Porque enquanto a gente não falar e simplesmente achar que somos ou fazemos, é muito complicado, né? Porque a gente não tem esses espaços seguros para trocar informação e para repensar o que a gente faz e fala, né? Acho que era isso. Não era uma pergunta, desculpa. Legal, obrigada, Lara. Eu acho que, Tâmia, a gente vai ter mais conversas, porque ficaram muitas questões para o futuro, principalmente no que se refere, eu acho, ao desenvolvimento dessa compreensão sobre as teorias feministas no Brasil. Eu acho que esse é um ponto muito relevante que você tocou e que fica aí como cenas dos próximos capítulos. Eu acho que entender um pouco da história, como Lara comentou durante a semana com você, talvez seja fundamental para a gente entender onde a gente está agora. E por último, até onde a gente consegue ir sem ser politicamente engajado ou sem tocar em questões que sejam políticas, ou como não se contaminar por questões políticas. Eu acho que a gente também pode fomentar esse tipo de discussão, então eu queria deixar aqui um convite para uma próxima conversa. Mas assistam
assistam a Face Oculta do Feminismo. Talvez antes de voltar para uma conversa para a gente poder fazer assim, fazer análise crítica. Antifeminista e a Human Life. Eu estou assistindo tudo, minha filha. Eu baixei lá o Brasil Paralelo e vou assistir tudo, porque para eu poder discutir eu preciso entender tudo. Claro. Eu preciso estar no mesmo nível de informação, porque senão não tem argumento. E acho que sim, acho que se mostra relevante, mas eu queria deixar um agradecimento muito especial, porque eu importunei muito a Tâmia por muitos meses, antes, até a gente conseguir chegar nesse momento, e você sempre foi muito, muito receptiva e muito aberta, e queria agradecer em nome da rede pelo teu tempo, pela disponibilidade, pela participação, pela sua abertura, e deixar aqui já o nosso convite para o futuro. Eu que agradeço, foi um prazer conhecê-las ainda aqui virtualmente, espero que um dia a gente possa se encontrar, né, pessoalmente, tomar um café e continuar nossas conversas. Obrigada, gente, espero que vocês tenham aproveitado. Adorei. Obrigada, tchau, muito prazer. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Tchau.